Olha, eu quero começar esse bloco mostrando esse vídeo aqui para vocês. Solta aí, produção. Amigo Jair, bom dia. Quero prestar meu apoio à sua candidatura a presidente do Brasil, na confiança de que sua vitória trará uma política voltada aos interesses do nosso povo, quer seja por sua imensa diversidade regional como ideológica. Fraterno abraço, tamo junto. Pois é, quem não nos acompanha por imagens, nós acabamos de ver uma gravação que o cantor Wagner fez durante as eleições presidenciais de 2018, demonstrando pleno apoio ao então candidato Jair Bolsonaro, que se consagraria o vencedor daquele pleito. Agora, 2 anos depois, parece que o pensamento dele mudou, né? Paulinha, o que o Wagner pensa do Bolsonaro hoje? Vamos lá, porque o cantor cearense está lançando um novo álbum, um álbum de serenatas, então por isso está conversando bastante com a imprensa. Deu uma entrevista à jornalista Maria Fortuna no Globo, e aí falou ali da questão do Bolsonaro. Vou ler aqui as aspas, hein? A atuação do Bolsonaro é ridícula. Ninguém está precisando ouvir as loucuras que ele fala, mas de paz. Ele tem que trabalhar pelo Brasil. A maneira como se comporta não é a de um presidente. Quero que governe. Daí o Wagner conta que ele nunca foi petista, mas que ele votou no Lula e se decepcionou, que na eleição do Bolsonaro ele fez esse vídeo, porque também estavam querendo dizer que ele ia votar no Haddad, então ele quis fazer esse vídeo para esclarecer. Disse que na época encontrou o presidente num voo, que o Bolsonaro pediu para tirar uma foto que em teoria era para a mulher dele, mas que depois acabou publicando no Instagram, e que tudo bem, e que o Bolsonaro também nunca deu muita bola para ele, que ele até foi cantar ali o hino nacional na posse do Fux, e que o Bolsonaro, enfim, não deu muita bola para ele, e tudo bem. E aí ele continua aqui, ó. Não aprova a maneira como ele, Bolsonaro, conduz o país. Parece que está em surto. Um psicólogo podia dar uma força. Risos. Tenho respeito pelo Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da Infraestrutura. Para Paulo Guedes, não há como não tirar o chapéu. Mas esse deboche com que Bolsonaro se dirige à nação é inadmissível. Não acredito no que diz. Tenho amigos nessas queimadas pelo Brasil, gente na Defesa Civil de Brumadinho, Mariana. Para quem coloca votou em Bolsonaro em meu Instagram, quero dizer, votei para que tocasse o Brasil, não para falar besteira. Você tá grunindo já. É uma preguiça. Nem desse tipo de começamos coisa. Tá brava, notícia, Adriles? você já Ele tá tá? grunindo. Não, mas estou com aí. preguiça passional do Fagner. Entendi, perfeitamente. Então vou começar pelo Adriles, enquanto você continua com a sua... Pelo Joel, enquanto você continua com a sua Vai preguiça. lá. Vai lá, Joel. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Ferreira É o Goulart. Fagner. Foi da esperança para a razão, Fagner. Olha, infelizmente é o fato, né? As pessoas votaram projetando no Bolsonaro uma espécie de líder, um cara responsável. Não é, gente. É isso que a gente está vendo. Olha o que o cara fez durante a pandemia. Olha qual é a postura dele com relação à vacinação da população. Infelizmente, as pessoas depositaram suas esperanças nele, mas estão tendo que acordar agora para o fato de que é alguém profundamente desqualificado para o cargo que ocupa. Tudo bem, tem um ou outro ministro ali que pode estar fazendo alguma coisa boa, reconheço méritos, mas no todo, é um governo que perdeu totalmente as rédeas e, pior, qualquer pretensão de governar e trazer qualquer tipo de progresso a esse país, fora uma ou outra iniciativa isolada dentro de algum ministério. Então, Fagner, você tem toda a razão agora. E quem me dera você não tivesse apoiado lá atrás, porque tantas pessoas bem intencionadas apoiaram, algumas seguem apoiando, inclusive, mas a realidade está aí. E muito difícil, de um lugar onde não se espera nada, como é a cabeça do Bolsonaro, da família dele, a gente ver sair alguma coisa daí. Vai ser isso, gente. Para mim, ele falar as besteiras para as câmeras, esse é o menor dos problemas. O maior dos problemas é que o governo dele, a postura dele, se resume a falar essas besteiras. Vocês já viram o Bolsonaro ter qualquer tipo de conhecimento sobre qualquer assunto, tratar qualquer assunto com a seriedade que demanda? É zero, é só papo de tiozão de churrasco, só isso. E eu não tenho nada contra o papo de tiozão de churrasco. O problema é que não tem a outra parte, não tem trabalho, não tem entendimento, não tem responsabilidade, tem zero. 0, 0, 0. O Brasil tá a Deus dará mesmo. Por isso que os governadores cresceram, por isso que o ministro da Saúde virou líder do Brasil durante alguns meses, por isso que o Supremo cresce,
porque política não tem vácuo. Por isso o Congresso cresceu tanto, porque temos um vácuo na presidência da República e temos também as suas hienas, defensoras que não se cansam de defender o custo que custar. As hienas estão aí, estou ouvindo o riso das hienas. Mas não tem jeito, gente, não tem jeito. Botaram um palhaço muito incompetente, muito desqualificado. Agora vamos embalar o bebê que tantos apoiaram. Muito bem. Iena Adrilles, por favor. Joel, me desculpa, mas tem que colocar seu comentário de cabeça para baixo. O STF está crescendo. Você acabou de criticar o STF está usando. Não, crescendo em poder, Adrilles, crescendo em poder. Está crescendo em termos de ridicularização, de patético, de falta de senso da sua própria pretensão. O STF persegue pessoas, o STF tolhe poderes do presidente, atropela. Deixa eu falar. O STF atropela poderes do legislativo. A população discorda frontalmente de você. Se o presidente é um vácuo, ele é um vácuo aprovado por quase 80% da população no Datafolha, que erra sempre sistematicamente contra o Bolsonaro. Agora, falando especificamente da pauta, vamos lá. Primeiro, falar sobre o Fagner. A gente tem que colocar o Fagner no divã. Primeiro, ele fala das bobagens e do surto psicótico do Bolsonaro, não dá exatamente nenhum exemplo. Primeiro que o Bolsonaro está mais calado do que nunca, há semanas, há meses. Primeiro, e segundo, vamos falar o que é exatamente considerado bobagem do Bolsonaro. É desconfiar exatamente de uma vacina que é oriunda e produto de um país que disseminou e propagou e ganha com o coronavírus, é isso? É dizer que existe uma seita ambientalista que acusa o Brasil de ficar desmatando quando há queimadas na Amazônia, quando a maior fonte das queimadas está na África e em outros lugares, quando a própria NASA diz que há uma nova Amazônia surgindo só de áreas de savanas, caatingas, que estão fazendo áreas de cultivo, ou seja, que o cidadão tem a livre opção de se defender contra a bandidagem, apesar e a despeito da leniência, da incompetência de alguns governantes que sempre foram complacentes em relação ao crime. O que mais? Em relação ao fato dele, Bolsonaro, dizer que economia também é tradução direta, completa e objetiva de vidas, de trabalho, de empregos, que foram, por sua vez, ceifados por governadores com a anuência de um STF autoritário que deixou que governadores fizessem medidas profiláticas não científicas, que trancou pessoas, que não achatou curvas, que não equipou hospitais e que piorou toda a situação do coronavírus no Brasil, de alertar que agora que o Brasil está em ascendência, que teve 8% de crescimento exponencial nesse último trimestre, alertar para as medidas autoritárias e coibitivas de um crescimento econômico que gera emprego, que gera trabalho, que gera possibilidade de uma vida melhor financeira. Ou seja, essas são as bobagens do Bolsonaro. Ou seja, ele é um tiozão de churrasco, sim, que fala em linguagem, às vezes vulgar, mas popular, direta, clara, objetiva ao povo, Joel. Ao povo, Fagner. Por isso que ele tem uma enorme aceitação do público. Ao contrário da aceitação do Fagner, e aí eu tenho que fazer uma análise psicanalítica desse rapaz, que ele deve ter na sua bolha artística. Rapaz. Ele deve ter uma rejeição enorme na bolha por ter exatamente feito esse voto declarado do Bolsonaro. Ele é meio polivalente, né? Ele apoiou o Lula, ele apoiou o Ciro, apoia o Bolsonaro, mas não diz substancialmente quais são as falhas e qual é o modo de gerir um país, qual é o modo, quais são as pautas. O que ele diz do Bolsonaro? Nada. Só que ele quer agradar uma bolha que provavelmente tem preconceito em relação a quem votou no Bolsonaro, como aconteceu com a Anitta nas eleições em que ela disse que ia ficar isenta e depois a sua bolha a forçou, a propalou a exatamente dizer que era contra o Bolsonaro, contra o próprio público que gosta da Anitta, o público que gosta de sertanejo, o público que gosta de Fagner. Essas pessoas estão numa esquizofrenia narcísica. Olha o que o cara fala. O Bolsonaro não me deu muita atenção. Coitadinho. É isso. É carência, é narcisismo, é egocentrismo, é opinião supostamente objetiva de alguém que está preocupado com o país, mas está preocupado com só o umbigo. Toma vergonha, Fagner. Joel. Pesquise, objetivamente, pesquise as coisas para não falar besteira. Vamos lá, que a verdade vai brilhar agora. Peraí, calma. Joel, o Bolsonaro não te dá atenção?
Dá mais atenção pro Joel do que pro Adrilles. Acho que ele dá mais atenção pra mim do que pro Adrilles. Porque eu tava na lista do Bolsonaro, o Adrilles não tava. Eu tenho a atenção do Bolsonaro ali, eu tava na lista. Agora, falando sério, pô. Vamos lá, Adrilles, vamos deixar a verdade brilhar aqui. Você também vai aparecer na lista algum dia, tenho certeza, mas vamos recolocar os fatos aqui. Não segue mais. O Bolsonaro tem aprovação de 37%, se mantendo estável, tá? Só para corrigir, não é 80%, 37%, segundo o Datafolha. Mais 23% não é 80%, alguma mais coisa 20% que você falou. Você quer a maior prova? Você quer a maior prova de que o Bolsonaro, de fato, é um líder muito fraco e muito ridículo? É só ouvir o discurso que o Adrilles acabou de dar. Ele tem um culpado para tudo. Não conseguiu a pauta a culpa é do Supremo. Mas foi. Não conseguiu a bandeira que ele tem, a culpa é do Congresso. Na pandemia não foi culpa dele, foi culpa dos governadores. Se a economia não vai bem é também porque os governadores ou o Congresso. Se a Amazônia está sendo destruída, a culpa é das ONGs. A culpa é dos outros países. Porque a culpa é da mídia. Tudo. Em vez de apresentar bons resultados, ele tem um culpado conveniente para tudo. Quando a pessoa é assim, minha gente, se for numa empresa, em qualquer lugar, em geral, é porque o problema está com a pessoa, né? Porque ela não está conseguindo fazer aquilo que se espera, que o país espera que o presidente da República seja capaz de fazer. Quando eu digo que o Supremo cresceu, que governadores cresceram, que o Congresso cresceu, eu não estou nem dizendo se eu aprovo ou desaprovo o que eles têm feito. Eu estou fazendo apenas uma constatação objetiva do poder que cada um tem na sociedade. O poder do Congresso aumentou, o poder do Supremo aumentou, o poder dos governadores aumentou. E por quê? Porque na liderança temos alguém profundamente fraco e pior do que fraco, que não tem a menor ideia do que está fazendo ali, que admite que não sabe de nada como se fosse mérito, mas já teve tempo de tentar aprender, também não tem, porque não se interessa, e está ali apenas para fazer showzinho de YouTube, para fazer suas gracinhas frente das câmeras, mas que governar mesmo, que é bom, não governa, e depois cai nas mãos dos outros. E o grande mérito dele, qual que é? É apontar o dedinho e falar: a culpa é da mídia. Quantas vezes o Adrilles não lança essa aqui? Adrilles, cadê os méritos, cara? Queremos ver os méritos, não aponte mais culpados, mostra que está indo tão bem. Infelizmente, a gente sabe que não está indo tão bem. Por quê? Porque o líder é muito fraco. Fagner, sim, acho justo, acho legítimo, Fagner. Você apoiou o Bolsonaro, você acreditou nele. Conheço muitas pessoas que acreditaram. Boa, conheço pessoas que até hoje estão junto do governo, apoiando o governo, realmente acreditam que... Eu não acho que a pessoa apoiar o governo queira dizer, nossa, que pessoa má. Pelo contrário, tem perspectivas diferentes sobre tudo. Pessoas querendo fazer um bom trabalho, inclusive. Agora, se a gente olha com mais objetividade essa realidade, o governo, fora uma ou outra honrosa exceção, é muito ruim. Em algumas áreas, como educação, meio ambiente, relações internacionais, é desastroso. Joelito. Joelito. Culpados fora. No primeiro Peraí, Adrilles. Só um minuto. Olhar para o real responsável. O líder desqualificado que foi colocado ali. Joel Adrilles, para fechar, por favor. Vamos lá, Joel Pinheiro da Fonseca. No primeiro ano, o Bolsonaro reduziu em 20% os homicídios. Melhorou o emprego, acabou com o desemprego, piorou a inflação, ou seja, os juros estão no mais baixo patamar da história. Eventualmente, houve uma pandemia no caminho, houve um STF no caminho, houve um Congresso no caminho e houve governadores. Um governo não dirige o país sozinho. A gente tem 3 poderes. Se eles ganharam em poder, talvez fosse por raiva e ódio, e sanha de ódio, isso não é teoria da conspiração, por um governo conservador. E a prova do erro dos governadores está aí. Em um trimestre que não houve isolacionismo, que não houve ingerência do STF, teve 8%. De crescimento econômico exponencial. Há mais segurança pública no país, há mais emprego, não há mais por causa da pandemia, e há a sensação de maior dinheiro no bolso de população mais pobre, que o dinheiro que veio do Bolsonaro, que foi a única coisa que o STF deixou ele fazer. Ou seja, se deixarem, se os outros 2 poderes não coibirem, não proibirem, e se a mídia ficar parar de encher o saco, o Bolsonaro pode fazer um grande governo, como provou em princípio, que fez no primeiro ano e que pode fazer nesse ano. Guedes, fez uma reforma da Previdência. Fez uma reforma da Previdência que há 20 anos tentam fazer e não fizeram. O que deixaram ele fazer, aquilo que não tolheram, ele fez. E lembre-se, o presidente, você falar como o Bolsonaro como se fosse um líder imperador. Ele precisa de outros poderes. E as falas dele, ainda que sejam filtradas por um apelo mais popular, falam exatamente isso que o povo quer que diga.
É preciso preservar empregos, é preciso preservar trabalhos, é preciso preservar liberdades individuais contra a sanha judiciária de governantes que querem tolher a liberdade do cidadão em nome de pseudo-medidas científicas contra a pandemia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabou a discussão. Chega aqui, senão vai virar o Jodriles Show esse programa. Chega, eu quero